Estamos aqui novamente com mais um encontro. Hoje é o nosso sexto encontro, onde o tema é Rezemos ao Senhor. Então vamos ver um pouquinho sobre os ensinamentos de Jesus quanto às orações que nós devemos ter sempre presente em nossa vida. Como a gente vê aqui nesse quadrinho, Jesus rezando no Monte das Oliveiras. Então, Jesus era uma pessoa de muita oração. E sendo Jesus, se ele precisava de tanta oração, imagine nós que somos pecadores, nós que somos tão pequenos diante da grandeza de Deus, nós mais ainda precisamos também das orações. E Jesus vai nos ensinar que é necessário que a gente reze sozinho, na presença de Deus, mas também que nós rezemos em comunidade para que a comunidade cresça, para que nós também possamos crescer em graça e sabedoria. Então vamos iniciar nosso encontro? Vamos iniciar com uma oração. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Então se coloque em clima de oração nesse momento. Peça para o Senhor que Ele te conduza, para que Ele nos ajude a compreender o que esse encontro de hoje quer nos dizer, para que Ele nos ajude a permanecer em oração, para que Ele nos ajude a ter vontade de rezar, de agradecer e também de pedir nos momentos de aflição na nossa vida. Nós queremos, Jesus, estar bem pertinho de você, para que a gente sempre permaneça num bom caminho e para que a gente esteja na tua presença em todos os momentos da nossa vida. Amém? Vamos iniciar então o nosso encontro. Peguem a Bíblia de vocês e o livro de vocês. Lá na Bíblia de vocês, vocês vão procurar em Lucas, que é um evangelho, no capítulo 24, versículos 50 a 53. Então, catequizandos, eu gostaria de pedir para que vocês acompanhassem na Bíblia de vocês com muito carinho, com muita atenção, porque a catequista coloca a passagem aqui na telinha para ficar mais fácil para a gente conversar, mas eu quero que vocês peguem a Bíblia de vocês e acompanhem na Bíblia de vocês, tá bom? Então vamos iniciar a leitura? Vamos lá. Então Jesus levou os discípulos para fora da cidade até Betânia. Aí ergueu as mãos e os abençoou. Enquanto os abençoava, afastou-se deles e foi levado para o céu. Eles o adoraram e depois voltaram para Jerusalém com grande alegria. E estavam sempre no templo, bendizendo a Deus. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Agora eu peço para que cada um de vocês pegue a Bíblia de vocês, dá um beijo, porque é a palavra de Deus que nós estamos lendo. Então nós devemos ter um carinho muito grande pela palavra de Deus. Vamos ter esse costume de cada vez que a gente lê a palavra de Deus, a gente, como um sinal de carinho e de respeito, a gente dê um beijo na nossa Bíblia. Amém? Então vamos compreender um pouquinho do que esse texto quer nos dizer. Nesse texto aqui, nós estamos recordando a ascensão de Jesus ao céu. Então, depois que Jesus ressuscitou, ele veio até os apóstolos, esteve com eles, conversou com eles, explicou o que eles deveriam fazer, enviou o Espírito Santo sobre eles. Os discípulos foram para fora da cidade, até Betânia. Então, eles estavam em Jerusalém. Foram até Betânia. E ali Jesus ergueu as mãos e abençoou eles. E enquanto os abençoava, ele foi se afastando
e foi sendo levado para o céu junto de Deus Pai. Então eles o adoraram e depois voltaram para Jerusalém. E voltaram para Jerusalém com grande alegria. Por quê? Porque Jesus tinha cumprido toda a promessa que ele tinha feito, que ele estaria aqui junto com eles, mas depois ele iria ao Pai. E de lá do céu, ele seria o nosso grande intercessor a Deus. Então, a partir de agora, nós vamos rezar em nome de Jesus, pedindo a proteção de Deus, agradecendo a Deus, né? E Jesus está lá em cima olhando por nós. E aqui também tem uma passagem importante que diz assim: e que eles estavam sempre no templo bendizendo a Deus. Então eles pararam de rezar? Não. Eles continuamente iam no templo para bendizer a Deus, para agradecer, para louvar, para pedir, né? Eles estavam sempre perto de Deus. O que significa a oração? Então, a oração é uma conversa com Deus, na qual falamos das nossas necessidades, dos nossos receios, né? Do que a gente tem dúvida. Nós agradecemos, nós pedimos, nós louvamos e nos colocamos em comunhão com Ele. Então, a gente fica muito perto de Jesus quando a gente está em oração. Por isso é necessário que a gente tenha uma vida de oração. Então, a oração, ela é um momento de intimidade pessoal com Deus. Mas ao ensinar aos discípulos a oração do Pai Nosso, Jesus ensina também que é preciso rezar em comunidade. Então, aqui nós vemos algumas imagens das formas como a gente reza em comunidade. Então, nós rezamos em casa com a família, nós vamos à igreja com a família. Lá na igreja a gente encontra também os nossos amigos, né, que participam da nossa comunidade. Nas refeições, em casa, nas novenas, tem as peregrinações também, tem as missas. Então, nós sempre estamos em constante oração na nossa comunidade. Basta que a gente participe, que a gente vá ao encontro de Jesus. Amém? Então, vamos pensar um pouquinho. Por que a gente reza? Por que será? Se Deus conhece toda a nossa vida, tudo o que vai acontecer conosco, se Ele conhece a cada um de nós, por que a gente reza? Nós rezamos porque isso faz bem para nós. A gente vai acalmando o nosso coração, a gente vai se preparando, e a oração, ela também nos transforma no sentido da gente saber falar na hora certa, da gente conseguir enxergar a obra de Deus nas coisas, nas pessoas. Então, por isso que a gente reza. E quando a gente está com alguém doente em casa, por exemplo, quando a gente precisa de uma graça, vocês já perceberam que a gente reza com um carinho a mais, com uma devoção a mais? É verdade, né? Então, de repente, às vezes, os probleminhas que acontecem na nossa vida apenas nos fortalecem e nos levam ao encontro com Deus, ao encontro maior com Deus. Mas a gente não deve deixar para rezar apenas quando a gente tem algum pedido a fazer. O meu pai, ele dizia para mim quando eu era pequena que a oração, ela é como uma caixa d'água. A gente enche a caixa para quê? Para quando houver uma necessidade, a gente sempre tem a água lá de reserva. E a oração, ela também é assim. Nós rezamos para nos abastecermos das graças de Deus. Então, quando a gente passar por alguma dificuldade,
a gente vai estar um pouquinho mais sereno, a gente vai estar mais preparado, a gente vai ter um outro olhar, não aquele olhar de apenas de sofrimento, mas de um sofrimento confiante de que Deus não nos abandona. Deus está sempre presente na nossa vida. Então, nós devemos principalmente agradecer. E a gente tem o que agradecer? Vamos pensar. Quando a gente acorda de manhã, não é uma graça que a gente recebe poder acordar, poder abrir os olhos, poder ver o dia, ver o sol, ver a chuva. Quando a gente acorda também, a gente tem um café gostoso em casa, né? Quantas pessoas às vezes não têm aquele cafezinho gostoso para tomar, não tem um alimento. Então, será que a gente não tem tanta coisa para agradecer? Uma cama quentinha, uma família. Temos muito para agradecer, né? Então, vamos procurar ter o hábito de primeiro rezar para agradecer, tá? Primeiro agradecer. E depois, se a gente precisar pedir alguma coisa, vamos pedir com carinho para Jesus. Por quê? Porque Jesus nos atende quando a gente tem fé. E também nos atende quando ele sabe que é bom para nós, né? Tem tantas pessoas que acham que porque não receberam o que pediram, que Jesus não está olhando. Jesus está olhando, mas às vezes não é bom para nós o que a gente quer. E Jesus sabe o que é importante para a gente, né? Então vocês vão pegar lá no livro de vocês, na página 34, lá em cima está escrito assim, um versículo para a sua vida. Então, dentro daquele texto que a gente leu, vocês vão escolher um versículo e vão escrever ali no livro de vocês. O versículo que mais chamou a atenção de vocês. E ali mais para baixo está escrito assim: muitos são os momentos em que a comunidade está unida em oração, missas, novenas, peregrinações, procissões e tantos outros. Quais momentos uniu sua comunidade em oração? Então vocês vão registrar que momentos que vocês participaram e que uniu a comunidade em oração. E aí, outra perguntinha fala assim: você participa dos momentos de oração na sua comunidade? Quais? Então, vocês vão na missa, na catequese, nos encontros de oração, nas novenas. O que vocês participam? E aí, vocês escrevam ali, ok? Na página 35, ali no comecinho está escrito assim: muitas são as razões pelas quais as comunidades reúnem-se em oração. Então, descubra trocando os símbolos por letras. Então, ali tem uns códigozinhos e vocês vão tentar descobrir quais são as razões pelas quais as comunidades reúnem-se em oração, tá? E depois, ali mais para baixo, está escrito assim, que Jesus ensina a rezar. Então, ele ensina a rezar com insistência, com esperança e com confiança. Com insistência, lá em Lucas capítulo 11, versículos 5 a 8, Jesus diz assim, que é preciso perseverarmos na oração. Por quê? Porque Deus nos atenderá sempre, tá? Então, precisamos ser insistentes na oração. E segundo, com esperança. Lá em Lucas também, capítulo 11, versículo 9, está escrito assim, porque nunca devemos deixar de esperar em Deus. Ele sempre está pronto a nos ouvir e a nos atender. Então, não perder a esperança. E a confiança também. Em Lucas, capítulo 11, versículo de 11 a 13, porque Deus jamais vai deixar de atender um pedido de seus filhos por amor. Em Deus podemos confiar. E ali mais para baixo está escrito assim: na Bíblia, a oração aparece muitas vezes como forma de preparação para grandes decisões, para pedir conselho, para tomar coragem. E Jesus ensina que devemos rezar com insistência. Aí vocês vão escrever por quê? Por que a gente deve rezar com insistência?
E também, por que a gente deve rezar com esperança? Coloquem com as palavrinhas de vocês, tá? E depois, na página 36, com confiança, por que a gente deve rezar com confiança? Preencham lá no livrinho de vocês, então, ok? E agora, a gente vai ler uma pequena história de São João Maria Vianney. Então, São João Maria Vianney contou que um trabalhador do campo visitava a igreja diariamente quando ia e voltava do trabalho. Ele deixava a enxada junto à porta da igreja. Entrava e permanecia de joelhos um bom tempo diante do sacrário. O pároco via que o camponês não movia os lábios, mas tinha os olhos fixos no sacrário. Um dia perguntou a este trabalhador o que ele dizia a Jesus. E a resposta foi a seguinte: não digo nada, eu olho para ele e ele olha para mim. Então, o que a gente pode aprender com essa história? Que quando a gente fica na presença de Deus, muitas vezes a gente não precisa nem falar. Simplesmente a gente estar na presença de Deus. Então ali o camponês, ele olhava o sacrário, como essa imagem aqui que a catequista colocou. Ele ficava simplesmente olhando para Jesus, contemplando Jesus na hóstia sagrada. E esse momento ele é tão precioso que é interessante, porque a gente pensa assim, mas o que vai acontecer se eu ficar olhando, só olhando ali para o sacrário? A gente é tão interessante que Jesus ele nos fala, não simplesmente com palavras, mas ele nos toca no nosso coração de uma maneira tão incrível que a gente começa a agir como se nós não fôssemos nós, mas sim uma outra pessoa transformada pelo amor de Deus. Então, esse momento que a gente fica na presença de Jesus, simplesmente contemplando, simplesmente rezando e reservando esse tempo para Jesus, ele é muito precioso para nós. A gente cresce muito quando a gente fica em oração perante Jesus. Então, ali na página 36, mais embaixo ali, vocês vão fazer uma oração de louvor a Deus, tá? Escrevam uma oração. O que vocês querem? Por que vocês querem louvar? Por que vocês querem agradecer a Deus, tá bom? Escrevam ali. E na página 37, converse com a sua família sobre a importância da oração em comunidade para manter a fé e a proximidade com Deus. Depois, convide para rezarem juntos com frequência. Juntos, procurem também participar de algum momento de oração na sua comunidade. E você, o que vai fazer para participar dos momentos de oração em comunidade? Então, vocês vão escrever qual é a ideia que você tem de começar a rezar em comunidade. Pode ser com a sua família, pode ser no momento da refeição, agradecer pelo alimento, pode ser de noite, agradecer pelo dia. Que momento que você vai reservar para rezar? Ok, então ficamos por aqui com mais este encontro. Espero que vocês estejam bem. Façam as atividades, se precisar de ajuda, peçam ajudas para os catequistas, tá bom? E um beijo grande, fiquem com Deus, uma boa semana.